E o governo israelense e o Hamas ignoraram a ordem da Corte de Haia e a tensão segue alta na faixa de Gaza. Vamos acompanhar com a Vivian Amalfi. Israel bombardeou a faixa de Gaza neste sábado, apesar da Corte Internacional de Justiça ter ordenado a suspensão das operações nesta área do território palestino, governado pelo Hamas, enquanto os esforços diplomáticos para obter um cessar-fogo prosseguem em Paris. Testemunhas citadas pela agência AFP relataram bombardeios das tropas israelenses contra Rafah, uma cidade do sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Também foram registrados ataques aéreos e disparos de artilharia contra localidades no centro, contra a cidade de Gaza, no norte e Khan Yunis, no sul. Em resposta a um pedido da África do Sul, o principal tribunal da ONU ordenou na sexta-feira a Israel que interrompa a operação em Rafah e qualquer ação que provoque a destruição física total ou parcial do povo palestino em Gaza. A Corte Internacional de Justiça também exigiu a abertura da passagem na fronteira entre Egito e Gaza em Rafah, porta de entrada da ajuda humanitária que Israel fechou no início do mês ao iniciar as operações na cidade. O tribunal também exigiu que o movimento islamista Hamas liberte imediatamente todos os reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro contra Israel. As decisões da Corte são vinculantes, embora não haja recursos para implementá-las. Até o momento, nenhuma das partes acatou as demandas do tribunal. E justamente sobre esse cenário, a gente conversa a partir de agora com o professor Vitélio Brustolin, docente de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Prazer conversar com vocês. Professor, para começar, alguma surpresa no posicionamento de Israel de ignorar essa determinação da Corte Internacional de Justiça e continuar com os bombardeios em Rafah? Lembrando à nossa audiência que a Corte determinou a interrupção dos bombardeios de ambos os lados, né? Tanto de Israel quanto do grupo Hamas. E também, além disso, determinou a soltura dos reféns. Só que o tribunal não tem força para garantir o cumprimento dessas medidas, é isso? É isso, Daniel. É só para as pessoas entenderem. Quando um país entra na ONU, ele assina a Carta da ONU e anexa a essa carta existe a Convenção da Corte Internacional de Justiça, o regimento. Então, os 193 países que fazem parte da ONU, quando eles aderem, eles se comprometem a seguir a Corte Internacional de Justiça, é um dos 6 órgãos principais da ONU, e ela julga apenas estados. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas. É outra instituição, foi criada pelo Estatuto de Roma no final do século passado, entrou em vigor em 2002. Então, veja só, cada país, quando assina a Carta da ONU é um tratado. Esse país se auto-obriga a seguir a Carta da ONU. Só que a Carta da ONU ela vem sendo descumprida reiteradamente desde a década de 1950, e a Carta da ONU é de 1945. Então, só Israel, por exemplo, descumpriu 6 resoluções do Conselho de Segurança que deveria cumprir desde 2004. Outros países também descumprem a Carta da ONU e descumprem ordens da Corte Internacional de Justiça. Então, por exemplo, a Rússia, quando invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, poucos dias depois, no dia 15 de março de 2022, a Corte Internacional de Justiça disse que a Rússia não poderia ter invadido, que deveria se retirar imediatamente da Ucrânia e que não havia o alegado genocídio em Donbass. O que a Rússia fez? Não seguiu as ordens da Corte. A Corte não tem enforcement, como a gente chama do direito internacional, ela não tem poder de fazer cumprir as ordens, ela não tem o poder de polícia de ir lá e obrigar o Estado a cumprir. Então, o esperado, Daniel, e aqui respondendo a sua pergunta, era sim que Israel não cumprisse essa deliberação da Corte Internacional de Justiça, já que Israel alega que, nesse momento, a ONU vai contra os seus interesses e vai a favor dos interesses do grupo terrorista Hamas, que atacou Israel no dia 7 de outubro do ano passado, Daniel. Pois é. Agora, professor, a gente pôde acompanhar ao longo dos últimos dias uma série de manifestações de países que são favoráveis à criação
de um Estado palestino. Além disso, há uma pressão interna em Israel de lideranças cobrando Benjamin Netanyahu para que ele apresente um plano de reconstrução ou um plano para que seja apresentado para tentar resolver essa questão crucial, especialmente em relação à população e à faixa de Gaza. Isso não aconteceu até agora. Já existe algum tipo de sinalização? O que vai ser de Gaza e daquela população depois dessa fase mais complexa do conflito? Daniel, a sua pergunta ela tem algumas complexidades. Eu vou começar pelos países, né? São 3 países europeus que reconhecem o Estado da Palestina: a Espanha, a Irlanda e a Noruega. Hoje são 143 dos 193 países da ONU que reconhecem o Estado da Palestina. E sem contar esses 3 que devem passar reconhecendo no dia 28 agora. Então, 74% dos países da ONU. Só que tem um problema. Para a Palestina se tornar um Estado, ela tem que cumprir 4 requisitos do direito internacional, que são o território, a população, um governo e o reconhecimento internacional, ou seja, o reconhecimento por outros governos, que esse governo pode cumprir as suas obrigações, pode cumprir os tratados internacionais. A Palestina não tem um território definido, porque boa parte do território da Palestina, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, é ocupada por Israel. E é por isso que os Estados Unidos reiteram seguidas vezes que para a criação do Estado palestino, os Estados Unidos são a favor da criação do Estado palestino também. Para essa criação tem que haver uma negociação com Israel para delimitar os territórios. Então não pode ser feito declaradamente por países da ONU. Essas declarações ajudam a fazer força política contra o governo Netanyahu. E aí eu volto para a sua pergunta. Hoje mesmo teve protestos dentro de Israel contra o Netanyahu. Então, existe uma questão, a base de apoio do governo Netanyahu não admite a criação de um Estado palestino. E isso tem sido assim, o Netanyahu está no 3º mandato, o primeiro foi em 1996. Essa sempre foi a base do Netanyahu, de não aceitar a criação de um Estado palestino. Eu vou dar um exemplo para tentar responder a sua pergunta de qual é o plano. O Netanyahu, no final do governo Obama, lá em 23 de dezembro de 2016, houve uma resolução do Conselho de Segurança da ONU obrigando que Israel desfizesse 566 casas que estava fazendo na Cisjordânia. Naquela ocasião, os Estados Unidos se abstiveram. O que o Netanyahu fez? Ele não cumpriu a resolução, ele esperou o Trump tomar posse, o Trump já estava para tomar posse naquele momento, e descumpriu. Então, nesse momento, a leitura de todos os analistas internacionais é de que o Netanyahu está ganhando tempo, ele não pode perder o poder, porque ele arrisca ser preso pelo Tribunal Penal Internacional, ou mesmo dentro de Israel, vai ter que responder por que não foi evitado o ataque terrorista de 7 de outubro, e ele espera as eleições nos Estados Unidos, porque o governo Trump é mais amigável ao governo Netanyahu, não só Israel, mas também ao governo Netanyahu, Daniel. Vitélio Brustolin, entrevista trazendo aspectos importantes sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Agora, professor, nós trouxemos, faz 2 dias, foi amplamente divulgado, uma informação muito triste, inclusive, a confirmação da morte de um brasileiro que tinha sido sequestrado pelo grupo Hamas. E, claro, é preciso trazer uma análise sobre aspectos dessa notícia, especialmente no que tange o posicionamento da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, em relação a uma situação que envolve o nosso país. O que estava ao alcance do nosso país em relação ao posicionamento do conflito, uma mudança de postura a partir de agora, talvez comunicados mais contundentes contra a guerra, ou mesmo o grupo terrorista Hamas. Também há uma reflexão em relação ao que poderia ter sido feito lá atrás com a confirmação de que havia um brasileiro entre os reféns. Foram feitas negociações para tentar libertar esse brasileiro que estava lá? Ou não foi levantada a possibilidade de um resgate in loco? Queria que você trouxesse um pouco a reflexão sobre o que estaria ao alcance do governo brasileiro para resgatar um nacional. Olha, Daniel, a relação do Brasil com Israel, ela não é boa nesse momento, né? O presidente do Brasil foi considerado persona não grata em Israel. É claro que isso não ajuda na retirada de reféns do grupo Hamas de dentro daquele território, porque o território da faixa de Gaza é ocupado por forças israelenses. No caso do Michel Nizenbaum, né, um carioca, né, nascido em Niterói, carioca de 59 anos, nós não tínhamos nem a confirmação de que ele estava vivo.
o que é um absurdo, porque qualquer situação como essa, os reféns... Primeiro, fazer refém já é um crime, né? Crime de guerra, então o Hamas já comete um crime contra o direito internacional ao fazer reféns, ao cometer estupros, enfim, terrorismo também. Mas a questão é, esses reféns eles deveriam ter acesso à Cruz Vermelha Internacional. A Cruz Vermelha Internacional deveria ter possibilidade de ver a situação dos reféns, de conversar com eles, de analisar a situação de saúde. Em nenhum momento isso aconteceu. O Hamas não deu acesso à Cruz Vermelha. Então, nós não sabíamos que o Michel estava morto desde o dia 7 de outubro. Ele estava morto desde o atentado terrorista do Hamas. E ele não foi o único brasileiro morto. Também teve o Hanani Glazer, né, natural de Porto Alegre, 24 anos. A Bruna Valeano, outra carioca, 24 anos também. E a Carla Stessler, uma carioca de 42 anos. Aliás, a Bruna era mesmo do Rio de Janeiro. Então, muitos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Todos esses 4 brasileiros foram mortos pelo Hamas. Então, a questão é muito complicado, né? O que o governo brasileiro, você pergunta, se o governo brasileiro poderia ter feito mais? A gente não sabe exatamente o que o governo brasileiro fez, né? O presidente diz que se reuniu com a família do Michel, que conversou, houve uma tentativa de negociação com o governo do Egito, né? O Al-Sisi é um governo novo no Egito, no governo anterior, em que o Celso Amorim era ministro, então, das Relações Exteriores, o governo do Egito era outro, era um governo que tinha uma afinidade com o Hamas, não é o que acontece nesse momento. O governo do Egito é inimigo do Hamas, porque o governo do Egito é inimigo do Irã, e o Irã é um grupo aliado ao Hamas, o Irã financia 70% do armamento do Hamas. Então, nós não sabemos os detalhes do que o governo brasileiro fez, mas nós sabemos que 4 brasileiros foram mortos pelo Hamas e todos eles no dia 7 de outubro, Daniel. É isso, as perspectivas para a guerra entre Israel e Hamas tratadas nessa entrevista com o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Professor, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em nos atender. Bom sábado, bom fim de semana e até a próxima. Prazer conversar com vocês. Bom fim de semana a todos.